Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por inteira sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus. Aleluia, né? Compraste com teu sangue precioso, né? Então nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Aquele que conhece nossos sentimentos, Deus, chegar ao nosso coração. Então nós temos que cada segundo glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, por estar em pé. Obrigado por estar na tua casa, nos sustenta cada dia mais na tua presença. Aleluia. Nos executar. Aleluia. Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo por fluir, se tua lei cumprir, dá-me o teu amor, opera em mim. Sedento com ardor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Tu só podes dar a perfeição sem par, o bom consolador, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim, por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor, por mim na dura
dura cruz, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta o meu clamor, opera em mim. No sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos estar a cada segundo dizendo: Senhor, opera em mim o teu querer, e nós venhamos nos libertar mais e mais, para que nós venhamos ser vasos de honra na presença do Senhor. Já quero a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu e Cássio do Sul, eu vou começar para nós. Eles é 1, 2, 3, o Deus está presente. E eu creio que esse aqui foi para nos abençoar. O Bruno lá trazer uma palavra, uma aula, uma palavra de Senhor essa noite. Então, a aula, Jesus disse que uma aula sobre Seara, né? Aqui não sei feito para Seara. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, nossa glória na paz do Senhor. Vou trazer aqui uma palavra de reflexão, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E também eu quero orar, né? Aleluia. Salmo de número 127. Aleluia. Livro dos Salmos, Salmo de número 127. Aleluia. Os Salmos é o hinário de Israel. Cântico, oração. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, é em vão vigiar a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Oh glória! Então o que nós vamos ver aqui, irmãos, é Salomão. Aleluia. Ele falando sobre a casa, né, sobre a família. Aleluia. A qual o Senhor, aleluia, é proteção. Se o Senhor não edifica a casa, aleluia, é em vão trabalhar. Se o Senhor não guarda a cidade, né, é em vão vigiar a sentinela. Ou seja, irmão, nós estamos em uma campanha que fala sobre família. Aleluia, que fala sobre o lar, que fala da maior instituição, aleluia, que Deus criou sobre a terra, que é a família. E muitos estão querendo apagar, mas não vai conseguir. Então, se você veio, aleluia, buscar Deus, para Deus, aleluia, edificar a tua casa, para Deus ser o Senhor do teu lar, aleluia, para falar como Paulo em Silas falou, para aquele, aleluia, amados e queridos irmãos, carcereiro, né? No verso, em Atos 16, 31. Se tu podes crer no Senhor Jesus Cristo, salvar-te a tu e a tua casa.
Aleluia. Então, amados e queridos, nós estamos aqui para que o Senhor edifique a nossa casa, para que o Senhor guarde, aleluia, a nossa família. Aleluia. Porque não é em vão servir ao Senhor, não é em vão, aleluia, entregar, aleluia, nas mãos do Senhor, nosso familiar, não, irmão. Aleluia. Nós estamos juntando tesouro no céu. Então, essa é uma palavra de reflexão, aleluia. E este Salmo 127, o Salmo 128, aleluia, ele fala muito sobre família. Aleluia. Então, eu quero orar, aleluia, por todos, né? Glória a Deus, toda a família, aleluia, não somente do nosso país, mas também as famílias lá fora, glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor em uma única só voz, aleluia, para que Deus restaure, para que Deus liberte, aleluia, soberano Deus e eterno Pai, que estou, Senhor meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, te pedindo perdão, Pai, pela minha falha e pelos meus pecados, debaixo das Tuas mãos, da Tua proteção, nós estamos, meu Pai, com mãos erguidas, Pai, assim como Timóteo, Pai, aleluia, Senhor. Mão santa, Senhor meu Deus, está aí no dom, Pai, a mão do Senhor tem dado, Pai, nesta noite, Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, opera, Senhor meu Deus, grandemente, Pai, dentro das famílias, Senhor. Opera, meu Senhor da glória, meu Pai, da maior instituição que o Senhor criou, Pai, que foi o homem e a mulher, Senhor da glória. Que as famílias, Pai, venham ser restituídas, Pai, que os lares venham ser abençoados, que os lares, Pai, venham ter amor, que os lares, Pai, venham ter a Tua palavra, para que o Senhor edifique, Senhor meu Deus, os lares, Pai, para que o Senhor guarde, Senhor da glória, a família, em todas as cidades, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, Pai, nós não estamos aqui trabalhando em vão, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, aleluia, vigiando em vão, Pai. Nós estamos aqui, Pai, aleluia, trabalhando, Pai, para Ti, Senhor, para a minha vida, Senhor, do Teu reino. Em nome de Jesus, meu Deus, entra com providência, Pai, nesta cidade, Pai, do nosso estado, do nosso país, meu Deus, em todas as famílias, Pai, nesta noite, Senhor, restaura, livra, Senhor, de todo mal, Pai, arranca da droga, da prostituição, Senhor, arranca da maçã do pecado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua igreja te clama, e o Teu Espírito Santo, Senhor da glória, aleluia, se encarrega, Pai, aleluia, Senhor, de trazer, aleluia, Pai, pecador ao arrependimento, em nome de Jesus, meu Deus, que nós devemos pregar a Tua palavra, interceder, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, Senhor da glória, entra com justiça, Pai, entra, Senhor meu Deus, com providência, Pai, na salvação, na libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai dando, Senhor meu Deus, no lar, Pai, vai unindo famílias, Pai, nesta noite, meu Deus, para que eles, Pai, venham te servir, aleluia, Senhor da glória, para que o Senhor refresque a memória de muitos, Pai, aleluia, do que o Senhor tem feito, do que o Senhor tem feito, fazendo, Pai, cada dia mais, na vida, Pai, de cada um, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, coloca, Pai, as heresias por terra, coloca os falsos profetas, Pai, por terra, coloca, Pai, a doutrina de Satanás por terra nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor criou macho e fêmea, aleluia, o Senhor criou, Pai, o lar, o Senhor criou a família, o Senhor criou, Pai, para multiplicar, Senhor, meu Deus, a semente, em nome de Jesus, meu Pai, que nós, Pai, devemos dar continuidade, Pai, pega o Teu Evangelho verdadeiro, o Teu Evangelho que salva, que liberta, nós necessitamos de Ti, Pai, da Tua proteção, da Tua a graça, Pai, nas nossas vidas, Senhor da glória, transforma, liberta, Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada servo, abençoa cada servo, Pai, nesta noite, abençoa, Pai, os louvores, a palavra, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa cada um, Pai, conforme as Tuas vontades, em nome de Jesus, por fé, Senhor, meu Deus, aqui eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por fé, eu te agradeço, amém, glória a Jesus. Pensa, né? Você vai que foi eu tenho 80 carros, assim, ó, que tá semana
dessa Semana Santa, né? Já estamos na semana que aqui no nosso país não diz que é a Semana Santa, mas a gente tem a Semana Sagrada, né? No Brasil. Mas a Bíblia diz, né? A Bíblia de Cristo veio uma virgem, né? Chamada Maria, a mãe de Jesus, mas só na aula de família, né? A Bíblia diz que Jesus, na aula do Estado, foi criado casamento, ele e a mãe, mas ele não foi primeiro pela mãe dele. Depois chegou ele, o discípulo, e quando chegou naquela festa de casamento, a Bíblia diz que assim que ele entrou, uma bomba estourou na mão dele. Não foi assim, igreja? Assim que ele entrou, alguém chamou ele. Aleluia. Onde tem um grande conhecido, onde tem um canal de fogo, mas levanta o bicho para correr. A Bíblia diz que a mãe de Jesus olhou para ele: Senhor, acabou o vinho. Mas ele não foi convidado para o casamento. Aleluia. Ela não estava primeiro. Por que a mãe de Jesus, ela não foi nele dizer para ele que acabou o vinho? Porque eles estão pregando todo o poder dando para a mãe de Jesus, então não acabaram e vinham para ele. Para não ficar não dar para o corpo que deram. Ele era convidado, ele tinha direito de melhor, assim? Ou não? A gente tem que fazer aniversário, a gente quer melhor do bolo, né? Eu, com aniversário, não vou aniversário, mas eu tenho que fazer em casa, meu Deus, vou levar pro bolo. Porque esse feio, né? Como é aquele que a gente resolve, bem mais peixinho, é gostoso. Não dá negócio nenhum, não. O que você deu para ele, né, irmão Raquel? Se eu acabar o vinho, mulher, o que deu contigo? Ele falou com Deus, aleluia. Aleluia, chegaram na hora da operar. Ele não disse que Jesus mandou pedir as 3 pragas de água dos judeus da purificação, né? Os judeus tinham. Encher de água em cima, mandou levar o gato. Mas isso era a pessoa apropriada, né? Conheci todos os mil bons. E ele disse: tu, mas não pode ter agora, enquanto ele me enviou, já naquela época, primeiro eles colocaram o vinho bom, como cartão para me dar, para o quê? O vinho, como se fosse hoje, de R$1, assim. Aleluia. E os caras bebiam, acabou. É igual a música de hoje, que é um bate-bate, bum, 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 bum. E eles estão cantando, tocador, não toca nada, não canta nada. Assim não tem que estar dando o tempo todo. Mas Jesus disse: ai, não guardou o porvir até agora, porque ele tem um dia para nós, bem. Aleluia. Estamos aguardando o arrebatamento, tanto como Semana Santa, Semana Páscoa, Semana Santa. Vamos fazer agora, saber o quê? Fazer um cordão de agradecimento, reconhecer, amar, perdoar, se reconciliar, transmitir um amor assim, porque a gente já só o quê? Final de ano, todo mundo vira tudo o quê? Novo, é na paz. Mas quando chega nesse período de Semana Santa, parece que o inverno agora é igual no carnaval. E eu me lembro quando era Semana Santa, no meio da Semana Santa, no meio de abril, não é assim? A gente já estava preocupado. Na segunda-feira, não tomava banho. Terça-feira, é aquela mulher da minha casa, quarta-feira de terra, não vai ficar boa da lepra. Semana Santa tem que minha casa. Agora, às 1h da manhã, vai para casa da outra cabeça na beira, não vai tudo bem. De joelho. Hoje, já dá para fazer barulho. Aleluia. Isso aí é o quê? Coroa. Como é assim? Você já está de joelho, Raquel? Sua mãe? Seu pai? Benção, mãe. Já manda. Aleluia. Mas é uma coisa que você sabe bem. Meu pai e mãe que respeito. Hoje, você cansou? Hoje, a gente não recebe nada, não. Então lembra que todo poder foi dado ao céu, a terra, toda a mão do Senhor. Ele não mudou. Ele quer mudar a tua história, né? A tua vida, de abençoar. Porque ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é rei e rei e Senhor do Senhor. Amém? Lembra que essa oportunidade dos irmãos, hoje é a terceira campanha, o pão da revelação, né, irmão? Oh, eu quero a missão da pão da revelação. Vamos ver a Sandra, né, a mulher da bolsa.
é bom, eu fico ralo com bom, né? Eu tô pulando a porta para equilibrar o terror, gente. Aleluia! Esse Deus é bom, né? Ele é bom e Cristo presta. Agora eu vejo. Só não pode ser não. Eu vou falar de 296. No jardim Jesus Cristo clamava, com os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu não me cercar, quero estar em constante oração. Com o orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Nos cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu não me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu não me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre na oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Minha maleta é um saco de cajado, ó, crente. Eita, Jesus dos crentes. Irmão, nós estamos vivendo na batalha da igreja. Vamos colocar a vida no altar, quer demonstrar que queira, cuidado. Aleluia. Jesus está voltando, crente. Separar o povo no meio do povo. Né? O povo do boas obras, né? Foi a minha família se disse. Eu e minha casa, pastor, se fosse campo de prosperidade, a igreja lotava. Sabe o que tem razão mesmo? O pregador pregando. O povo entregou por ninguém mais não. Acabou-se. Enquanto tiver saúde, puder se mover, se doeceu, a primeira coisa que acontece logo é a esposa, meu marido era gente para não estar comigo. Deixa logo. Eu penso no casal, vamos levar a pessoa, vamos levar daí para cantar o corpo para ela, eu quero o santo. O louvor desceu e deu o Satanás. Anuncia para nada.
o de hoje. Mas a Bíblia diz que em casa é o quê? Vitalício. É para sempre, irmão. Botou a mesma sapato, não pode mais tirar. Tem que enfrentar o cara apertando ali, é o fim. Ele tirou o sapato, botou no canto, alguém vem lá no sapato. Ele disse, cara, se está ruim com ele ou com ela, pior ser eu com ele, cara. É melhor ficar com a mala, já conhece onde a fechadura, como é que vai abrir a mala, direitinho, né? Olha o que está aqui. Isso aí, o que não frequenta para fora. Né? Só dá uma de fora, quando fica sem ela. Só dá fora, aleluia! Eu não sou ele. Eu disse, está com meu velho, eu não sou ele, deixar ele quando amanhecer o dia aí, só uma guitarra no chão. Então, ele vai para minha casa, é meu que para aquilo. Nada outro serve para mim, não. A mulher de outro serve para mim, a casa outro serve para mim, a cor do outro serve para mim, agora o que é meu serve, é assim. Aleluia! Eu e a casa do Senhor, estamos para lá dentro, crente, aleluia! É sério, já acabou. É porque hoje a gente vê, a igreja é mulher, né? Só brincando, eu já abri o quarto do Senhor. Ô, meu lá, eu minha namorada, rapaz, nem sabe, eu tenho que estar ficando, aleluia! Hoje sim, se tem mulher, pegou em cima, pegou embaixo. Quando é com Alonso, com 3 papéis ainda não na CPC, com 9 meses, já vai se maluco todo, já é ponto da podendo pegar a mãozinha de esteira, porque a parte de TV gostosa é beber. Todo mundo carregar de agora, com 3 anos, 4 anos, o negócio está ficando casado. Assim é casado, né? Tem que estar todo negócio. Derrama na prova, crente. Fungando o caboclo, não tem mais nada acabou, vai entrando uma régua primeiro. Não pode sair de cima um misturando, tem que fazer que ser uma primeira. Porque hoje a marcada é a ré. Aleluia. Vamos ver assim, ó. Pastor, você teve aí para a cadeira, não, para a cadeira vai sair, porque nós temos preso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus é bom, Deus está do nosso lado. Em primeiro lugar, Deus é a tua vida e a tua família. Como nós falamos, Deus no lugar no primeiro plano e segundo plano da nossa família, nós para abençoar, não tem filho tripa, não tem um Zé Paiá, não tem a Maria Padrinha, não tem pomba gira, não tem virar pomba que vai te atender. Mas não poder atender porque ele não se amarra Deus. Busca o mundo, busca a Deus de verdade. Amém? Vamos ver que a irmã Raquel, segundo os santos, essa noite em nome de Jesus, eu glório a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Né? Eu vim para a igreja, eu sou de já eu gosto de respeitar, não respeitar. Mas é porque hoje eu sou dessa maneira. E já de hoje, amado irmão, está salve daí queima. Aleluia. É só o sangue de Jesus. Hoje todo mundo é moço e moço. Não tem ninguém que ficar lá embaixo. Aleluia. Por isso, rapaz, não quero ver carregada não, mamãe. Eu fico com ela, meu filho. Eu fico com ela. Irmão, cavalo dá, fico lá no dente. Mas se me dá uma coisa, eu vou olhar assim. Que nada faço para ele. Agora, com as coisas difíceis, eu faço certeza que ele está levador, pode ser assim. Dá umas pastoras faz, nada. Assim, eu vou pedir desculpa quem está me vendo aqui. É mulher oferecida ou oferecida. Nada oferecido tem preço. Aleluia. Espere ao tempo que Deus vai nos abençoar. Fala, irmão, na paz do Senhor. Amém. E Jesus sempre. Ao fitar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destina de ter tua alma, qual será o futuro
toda a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tenha escolha, e hoje qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu só amigo, quando ouviste falar de Jesus? Aleluia! Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tenha a escolha, e mostre qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchada e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tenha a escolha, e mostre qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tenha a escolha, e mostre qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É como diz o né? Amanhã pode ser muito tarde para nós, né? Hoje Ele quer nos libertar de tudo aquilo que é do agrado dele, né? E assim nós temos que pedir todo dia a Ele, para Ele nos ajudar a fazer a vontade dele, não a nossa, porque a nossa carne nos chama para uma coisa e o nosso espírito quer outra, e o que vai vencer é quem ficar no espírito, porque quem ficar na carne, quando Jesus voltar, vai ficar. E eu quero perguntar para o Senhor, os irmãos, não entendi direito, só sabe, um sonho, o que eu estou lembrando desse sonho que eu sonhei ontem à noite, é que o anticristo parecia que ele já ia começar a governar o país, porque ia ser um homem muito bom, que o pessoal está achando. Então, é o anticristo, eu acho que Deus está já mostrando, logo ele vai entrar no poder. E ali eu me acordei e estava lembrando, depois que eu me lembrei desse sonho, e outro foi um banquete. Não, um banquete, uma família abraçando a família do meu esposo, e eu disse assim, eu fui orar, porque eu repreender, porque sonhar com um banquete com gente reunida. E ali eu fiquei sabendo que eu estou muito triste hoje, que o rapaz se enforcou, perdeu a vida, né? Aí o pai, que vem velório, mandou foi crimar, que chama crimar, você está lá tudo bem, né? Eu sei que o pai dele era aquele que vendia perfumado de frente de mãe rainha, que é uma perfumariazinha, o pai dele, o único filho que ele tinha, ele se matou, um rapaz de 20 anos, e ela já está fazendo isso na igreja, ele está querendo que as pessoas se matem para não ter chance da salvação. E a gente está pedindo a Deus para todo dia se fortalecer na palavra. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas se a gente não buscar Deus, o inimigo vai pedir o pastor, o inimigo está querendo pagar as vidas para ter mais chance, né? E aqui eu quero agradecer a oportunidade. Não, viu lá de noite, pensa, estou bom ainda. Amém, igreja? Estou bom junto. Mas eu sempre ia vale a pena na hora para dispor em bom. Irmã, a gente está vendo um arrebatamento muito pronto. As pessoas não querem hora de Deus, não. Eu vi agora uma cena agora no final de semana. Um rapaz que foi para a imagem, que era do mundo dele, foi parar no mundo do Carré, ficou paralítico, né? E agora saiu de verdade, e o Senhor Jesus está
Mas pregando para aquele povo, ninguém está crendo a ele. Ninguém acredita, irmão. O povo da unção de Deus. Então o povo vai abraçando Cristo. A maior vontade. Você me chama Ruth, às vezes eu ignoro, como estou pregando. Mas, e quando você tiver aqui nessa igreja, o Senhor vai uma verdade. Qual o meu quadro, eu não sei. Porque quando a gente prega algo, né? Às vezes o pastor é tão básico para mim pregar coisas, a verdade que estamos pregando hoje. Vive muitas pessoas rebeliadas, né? Ficando em casa, para vir para a igreja. Porque tem um pastor lá em fora que veio para o mundo e vai embora. Eu vou ver que é casado. Brigar com o usuário, para brigar com a pessoa, você ficar morto na vida, porque ele tem um papo capeta que os outros se matar. Por que ninguém vai lá? Ninguém vai, não tem como. Às vezes estava da igreja, saiu, às vezes era da igreja, porque tem Jesus não permanece. A minha esposa vai até muito chata. Aí eu deixei ela sozinha falando, que vai fazer, que meu filho de Deus, que eu faço para nós. Acabou, Senhor. Eu dou as costas e vou embora. Mas eu vejo pessoas que primeiro a família, a minha família, minha esposa, é meu bichinho, e o bichinho vem no bichão. Deus, em primeiro lugar, depois eu estou feliz, irmão. Vários são os cachorros felizes. Não, tem que ser meu filho. A gente tem que ser o cabeça, tem. Da casa tem que ser o cabeça. Mas para ser o cabeça da casa tem que ter o quê? Dentro do nosso lugar. Nossa vida. E quem é a cabeça daqui fica quando o marido sai? Responsabilidade da casa, a mulher. A mulher vai saber tudo que aconteceu com ele em casa. Porque o homem não trabalha, vamos ter o coelho. E do quê? De educar os filhos, ensinar, temer a Deus, mas toda a responsabilidade está da mão da casa. Por isso que a gente sabe que ela sabe, né? Cuida bem da casa, dos esposos. Estou querendo que não, mas é espaço. Uma dona de casa, mas não. Ela trabalha mais do que a gente dá no trabalho puxando ela para os pés. Porque é filho para cuidar, é todo mundo para fazer. E quando chega no final de semana ou à tarde, ela sabe que falta no armário. Ela sabe que falta onde o mundo não sabe. Eu não sei como eu digo. Pode ter alguém que sabe, eu não sei. Hã? Eu não sei nem onde está todo mundo salvo. Mas a mulher sabe. A mulher sabe onde está dentro, colorar o alho. Todo mundo tem pelo leite, um papel, onde vai colar, uma vez perguntar, como é a para chover. Tudo o bebê sabe que ele sabe que ela sabe o que ele está fazendo. E o outro não sabe. Vai mandar o bico, a boquinha dele, vai mandar o bico que não sabe. A vez vai pintando o bebê que não sabe. A mulher sabe. Como é assim? Vocês querem a irmã Isabel, a irmã Raquel? E tem responsabilidade muito grande, irmão de Deus. Mas às vezes a gente madura, não dá educação e quer que o marido dele. Se eu cheguei em casa, muito cansado, né? Então vai uma filha. Aí já chega com um programa corretivo, o carro em casa que quer você. Agora, quando vê as coisas, meu filho, assim se aconteceu. Aí o cara vai chamar quando vai para a droga, ele é sua mãe. Assim, hoje eu vou comprar, a gente vai dar uma rápida para você. Você é a assim, Mariana? Os pais rapazado da sua mãe, analisando, cheirando verdade. Aleluia. A minha mãe sabe que eu pego ela pega a rampa aqui, as pernas, então, umas pisadas da mãe, chinela. Ninguém morria. Todo mundo virou o quê? Santo. A minha fala, eu falo, não, a pena é santo, não é uma rola de lágrimas. Aleluia. Ou não, Zé Carlos? É o santo meu. É, meu amigo. Menino. Aí você está na minha. O menino, menino,
celular, rapadura, ou na casa do vizinho que está na mão, e quer que eu resolva a família, não, pode ter riqueza, pode ter tudo, mas eu não está presente. Então, quando você for para o ramo de rapadura, é a obrigação do pai. Que a mãe é a obrigação de dar o prato de mesa, não comer, a obrigação do pai. Meu venha para cá, para morar, vamos apresentar o Senhor, para Deus abençoar ele, abençoar essa família aqui agora. Aleluia. Aleluia. É? Ou não? Mas não é o contrário. A gente pega a meta de azote. Cada fulano. Bom, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque se não fosse Deus, a criação dos meus pais, eu não ia vir mais não, crente. Porque eu não jogo, passo 15 anos, 10 anos, 20 anos, estava focando, porque o respeito a pai e mãe. E ele disse, vai o quê? Ele me diminuiu os anos. Para quem me obedece. É a lei dessa semeadura. Quem semeia vento, canta tempestade. É assim. Vamos ver também que com o Jorge tem falado assim, no Espírito Santo de Deus, eu estou querendo nessa noite, faltando um pouco do capeta, porque o negócio é bom, gente. O negócio é bom, a casa está ligada, a casa só para pagar agora. Vamos embora, Pai Senhor. Meu Deus, meu Pai, na tua presença, Pai querido, Pai amado, primeiramente para te agradecer, Senhor, pelo que nós passamos, Pai, pelo trabalho, Pai, que foi abençoado, Deus querido, Pai amado, também, Pai, te pedir perdão pelas minhas falhas, Senhor, querido, Pai amado, Senhor, querido, Pai Santo, Pai amado, teu povo, Deus, Pai querido, Pai amado, abençoa a tua obra, Deus querido, Pai amado, vai enviar pessoas, Pai, para nos ajudar na tua obra, Pai querido, Pai amado, Jesus, ofertando. Os obreiros na tua casa, Pai querido, Pai amado, já está a vida do nosso pastor, a vida da nossa pastora, Deus querido, Pai amado, assim vai abençoando cada um, Pai. Pai querido, Pai Santo, eu te peço, vai abençoando, Pai amado, os jovens da tua casa, criança, Pai, vai tomando a frente, é um grande livramento, Pai. Estamos nessa campanha, Pai amado, toda a família, Pai querido, Pai Santo, a família que o Senhor instituiu nessa terra, Pai querido, Pai amado, Deus querido, Pai Santo, que nós te agradecemos, tudo, Pai, que o Senhor tem feito para nós. Pai, querido, Pai Santo, abençoa nosso casamento de cada um que aqui está. Deus, querido, Pai Santo, vai colocando por terra, Pai, todas as barreiras. Deus, Pai, querido, Pai amado, Pai, vai nos abençoando, Pai, nos ajudando. Deus, querido, se manter de pé nesses últimos dias. Pai, querido, Pai amado, e assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdão, Pai, pelo
aqui, Pai, no mar, Senhor, vai iniciando, Senhor. Seja bem abençoado, Senhor, muitas vezes na vida de cada um, Pai, como aqui nessa obra e na outra lá, Pai, no irmão, Senhor. Tocando também, Senhor, na saúde do pastor, da sua família, Pai. Todos os nossos aqui, Pai, nos abençoando, Senhor. Não fosse, Pai, tentar a barreira, Pai, que com o Senhor, Senhor, a vitória é certa, Pai, não vai, Senhor. Abençoando, Senhor, nossa casa, perante todos que quiserem, Senhor, e tira a paz, Senhor. Abençoando a família, Pai, então vai, Senhor, nossa família, Senhor. Tocando aqui também nosso familiar que está aí no mundo, Senhor. Que ele acha que não tem mais solução, mas tem, Pai. Então vai tocando, Senhor, nessa alma ferida, Pai, quebrantando o coração, Pai, porque ele é precioso, cada alma precisa do Senhor, Senhor. Essas almas que estão aí fora, Senhor, no presídio, no hospital, vai tocando, Senhor, essas almas tristes, Pai. Então vai dando na alegria, Pai, vai dar na mente dele, Senhor, que só o Senhor é o único caminho, Pai, o resto, Senhor, é só ilusão, Pai, vai tocando aqueles jovens também, Senhor, que estão aí, Senhor, com ansiedade, depressão, Pai, e ele não sabe, Senhor, que na mente dele, Senhor, ele sabe que a solução é só tirar a vida, Pai, não é, Senhor, a solução é seguir o Senhor, o caminho é a verdade da vida, Pai, então nos ensina, Senhor, que a verdade é essa, Pai, vai tirando aquilo que não agrada do Senhor, Pai, porque às vezes a gente erra, Pai, mas a gente se sente triste, Pai, então vai nos ensina, vai nos consertando, Pai, cada dia, Pai, vai abençoando também o pregador da noite, Pai, que traz uma palavra, seja do Senhor, Pai, para que a gente possa ouvir, Pai, no nosso coração, Senhor, e fazer, Senhor, também, Senhor, a gente só ouvir, Senhor, e não fazer, qual vem a palavra, Pai, então vai, nos ensina, Senhor. O caminho certo a cada dia, Pai. E obrigado por dia de hoje, Pai. Abençoe todo o pastor. Os irmãos estão alcançados de cada um. Já agradeço a sua oportunidade de dar uma fotografia do Senhor. Amém. Beleza, né? A Bíblia de Batismo, né? No capítulo 3, 11. É isso que eu disse agora. Guarda o tempo para a gente lá, para a gente lutar por outro. Eu quero orar por Jeca Moça, que trazer a palavra aqui nessa noite. E a terceira que eu posso, né? Eu e minha casa, Senhor do Senhor, eu quero dar vitória. Agradecer a Deus por mais do que o Senhor, Pai, o teu coração. Peço pelo nos pecados impossíveis, peço pelo teu filho, Pai, vai nos dar a palavra. Usa meu Pai, no canal, meu canal, Pai, fala. Nosso pastor nessa noite, mas não faz essa vontade, Senhor, que vai te peço bem, pelo que diz para casa, para a pessoa que diz, que fica na grande levador pela rua, o teu filho vai ver que a panela da panela, para fugir de agora da panela. Assim para o Senhor do teu povo, que peço para o Espírito Santo, fique no nosso mundo, Senhor, que peço para o não sou o que vai ser dado. Glória a Deus, salve de Deus com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios capítulo 9, do versículo 7, ou melhor, do versículo 8 ao 11. Terceira campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Provérbios capítulo 9, do versículo 8 ao 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência, ou o conhecimento do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te pedimos, Senhor, neste momento, continua falando conosco, agora por meio da tua santa palavra, usando o teu servo como um meio de canal para transmitir, Senhor, as verdades eternas que o Senhor tem estabelecido para nós. Que nesta noite possamos sair daqui edificados, cheios da tua graça e dispostos, e alegres e contentes, para colocarmos a tua palavra em prática. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, recebe a nossa humilde oração, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa palavra o Senhor havia me dado na segunda-feira para me pregar ela na Estrada Nova. Não que eu não a quisesse pregar aqui, mas é porque é muito difícil eu vir para cá nas terças, então a gente sempre fica pensando na obra de lá. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e o que era para ser dito lá também deve ser dito aqui. A palavra de Deus aqui em Provérbios 9 vai nos falar a respeito da sabedoria. Como uma pessoa, nós sabemos que aqui é uma figura de Cristo, uma vez que Cristo é a sabedoria encarnada. Mas aqui no versículo 8 em diante, o texto vai nos falar a respeito de instruções para dois tipos de pessoas. A primeira é o escarnecedor, e a segunda é o sábio. A Bíblia nos ensina a não repreender o escarnecedor, pois ele vai nos aborrecer. Mas se nós repreendermos o sábio, ele vai nos amar. Até porque o que o sábio mais quer é crescer em sabedoria. E ele sabe que uma das formas de crescer em sabedoria é sendo repreendido, sendo confrontado. Mas o escarnecedor não. Ele sempre acha que sabe de tudo, ele sempre acha que tem razão. É como uma carroça seca. Ele sabe que carroça seca, ela faz muito barulho. Uma carroça cheia faz pouco. Assim é a cabeça de um sábio e de um escarnecedor. Quando você vê uma pessoa falando muito, gritando muito, é uma carroça seca, porque não tem nada na cabeça. E o sábio não, ele escuta calado, pensa antes de falar. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, como é campanha, e não tem ninguém de fora, Deus sempre sabe o que faz. Deus quer nos passar instruções básicas. Eu não vou inventar a roda aqui, não. Todo mundo sabe que a roda já existe. Todo mundo sabe como é que a roda funciona. Não vou reinventar a roda. E nem vou trazer uma receita mágica aqui para os irmãos. É só um feijão com arroz.
como todos aqui são servos do Senhor, se subentende que todos aqui são sábios. E todos querem crescer em sabedoria por meio da instrução da palavra. Pois o que é que nós ganhamos nos torna sábios? Versículo 11 diz: se multiplicarão os nossos dias, e anos de vida nos acrescentarão. Isso é promessa para aqueles que buscam se tornar sábios em Deus. E como você se torna sábio em Deus? Primeiramente, temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda e qualquer sabedoria longe de Deus, como diz lá em Eclesiastes, é vaidade, é vã. No final de tudo, não vai levar a lugar nenhum, a não ser uma caixa de madeira por 1,80 m, por alguns centímetros de largura, e no final das contas não valeu de nada. Mas uma vida sábia em Deus, ela nos levará à vida eterna. E nessa noite eu quero falar bem breve com os irmãos sobre 3 conselhos bíblicos para nós ganharmos a nossa família para Deus. É bem verdade que o propósito principal é para aqueles que possuem perdidos no meio da sua família, mas ao mesmo tempo serve de base para aqueles que, como é o meu caso, têm a família por inteira salva. Família, no meu caso, que eu me refiro a eu, minha esposa e meu filho. Uma família plenamente que serve ao Senhor. Então, esses conselhos que o Senhor me deu, que eu uso na minha vida para manter a minha família de pé, todos aqui podem usar para manter a sua família de pé e também para buscar salvar, porventura, algum que ainda não seja salvo, seja na sua família predominantemente ou na sua família de forma geral. E aí eu já se refiro aos pais, irmãos, etc. Em primeiro lugar, nós devemos ter bom testemunho. Não é nenhuma novidade. Um bom testemunho é uma porta de entrada para os nossos familiares que ainda não servem a Deus. E é uma boa âncora para aqueles que já estão servindo e não querem abandonar o lar. Nós sabemos que pelo bom testemunho uma mulher pode ganhar um marido sem dizer palavra alguma, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 3 do versículo 1 em diante. Uma mulher que é crente e tem um marido que não é crente, pelo seu bom procedimento, pelo seu bom posicionamento, pelo seu bom comportamento, pelo seu bom testemunho, sem nem sequer pregar para ele, ela pode ganhar ele para Jesus, pois por meio das suas obras ela apresenta Cristo para aquele homem. O texto bíblico fala de uma mulher ganhando um marido, mas também serve para um marido ganhar a mulher, mas também serve para um filho ganhar os pais, ou também serve para os pais ganhar os filhos. Pelo seu bom procedimento, pelo seu bom testemunho, você tem uma grande chance de atrair pessoas da sua família para servir ao Senhor. Mas, irmão, eu tenho feito isso e ainda não tem dado resultado. Ainda não tem dado resultado. Mas que Deus tem trabalhado por meio do bom procedimento, Deus tem. Mas a salvação, como nós todos bem sabemos, ela é individual.
individual. Jesus pregou para pessoas na sua pátria e muitas daquelas pessoas não criam no seu ministério, mesmo Jesus sendo a maior fonte de bom testemunho. Mas a parte dele, ele fez. A decisão é individual da parte de cada um daqueles que vão ver o nosso bom procedimento. Mas nós devemos fazer a nossa parte sempre dando um bom exemplo, um bom testemunho. Pois o exemplo, meus irmãos, como costuma se dizer, ele arrasta. Como na primeira campanha eu falei sobre Noé, o seu bom exemplo em temer ao Senhor arrastou a sua família para dentro da embarcação. Mas Noé não foi muito. Muitos homens do Senhor também deram exemplo e por meio desse bom exemplo acabaram salvando a sua família. Como por exemplo o carcereiro lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que estava lá Paulo e Barnabé louvando e cantando, de repente veio um terremoto, as prisões se quebraram, aquele homem ia tirar a sua vida e Paulo disse: homem, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aquele homem naquela hora, vendo o poder de Deus, vendo que o Deus de Paulo e Silas de fato era Deus, e não aqueles deuses, a quem ele estava servindo, ele faz uma pergunta que ecoa por toda a eternidade: varões, que devo fazer para salvar a minha vida? Que devo fazer para salvar a minha alma? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, aquele carcereiro creu, levou Paulo e Silas para dentro da sua casa, cuidou das suas feridas, deu de comer, deu de beber, e o texto bíblico de Atos 16 nos mostra que toda a sua casa foi batizada. Por quê? Porque ele deu exemplo de um homem que quis compromisso com Deus, e pela sua família ver a mudança que houve na vida dele, eles também foram arrastados pelo bom exemplo e também entregaram as suas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por causa de uma decisão, tudo por causa de um bom exemplo. Então, se aquele homem tivesse tirado a sua própria vida, talvez a sua família não tivesse sido salva. Se aquele homem não tivesse entregado a sua vida para Jesus, tu está aí, é bom que você fique aí mesmo, senão vou lhe matar. Volta da prisão. E não tivesse entregado a sua vida para Jesus, talvez sua família tivesse sido condenada. Mas ele tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. E tomou a decisão de levar aqueles homens para a sua casa, para que a mensagem de salvação pudesse ser pregada, como eu disse, Paulo e Silas, e por causa disso, toda a sua família foi salva. O exemplo, meus irmãos, ele arrasta. E por meio do nosso bom testemunho, nós podemos sim atrair e ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o contrário também é verdade. Nosso mau testemunho é uma pedra de tropeço para que muitos não venham a se converter. Nós fazemos o convite, chamamos para a casa do Senhor, mas qual é a resposta? Eu não. Para ser crente igual a tu, eu não quero. Então, da mesma forma que o nosso bom testemunho pode ganhar almas, o nosso mau testemunho se torna um impedimento para que a nossa família, ou até mesmo quem está lá fora, venha a se converter ao Evangelho. Você pode pregar como eloquência, você pode orar que as terras estremecem, você pode orar que as balas tudo sai correndo, as luzes tudo morrem, as terras caem. Mas se não tiver bom testemunho, de nada adianta. Eu conheço, irmão, pessoas que oram e continuam orando, de repente chora mais ainda, de repente até fala em línguas estranhas, mas quando chega em casa,
torna tropeço para que a sua casa, para que a sua família, para que o seu marido, para que os seus filhos, para que a sua esposa não queiram compromisso com Deus. Pois é bom que nós tenhamos dons, é necessário que nós busquemos os dons do Espírito Santo, mas os dons sem o fruto é fracasso, é escândalo, é vergonha. As pessoas zombam de pessoas que profetizam e dão mau testemunho, que falam línguas estranhas e dão mau testemunho. Até os dons que não tem nada a ver com isso são escarnecidos, só por causa de algumas pessoas que têm os dons, usam os dons, mas não desenvolvem o fruto. E Deus nos chamou para que nós demos fruto, e fruto com abundância. Fruto, irmão, o Espírito Santo gera em nós se nós deixarmos, se nós dermos lugar, se nós deixarmos, nós demos brecha. Esses frutos são que vão evidenciar que nós de fato nascemos de novo. E por meio desses frutos, sim, nós podemos ganhar muitas almas para nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jairo deu exemplo para a sua casa. Não se importou em ser o chefe da sinagoga, não se importou em talvez ser um fariseu, não se importou em ser um mestre da lei. Quando na sua casa sua filha adoeceu, ele foi buscar a salvação em Jesus. Se debruçou sobre os pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, clamou nos pés de Jesus, implorou nos pés de Jesus, na frente de uma multidão. Por quê? Porque a sua filha estava moribunda, estava na quarta doente, irmão. Outra coisa está moribundo. Moribundo é um pé na cova e o outro na terra. É mais lá do que cá. Doente, você toma uma cimaleira, você toma um chá, você toma um cochilo, mas moribundo não. Quando a Bíblia fala de moribundo é porque ela estava para botar. Ali era casa de vida ou morte. Ele não tinha tempo para regalia, ele não tinha tempo para enfeite, ele não tinha tempo para teatro. Ele não tinha tempo para manter a soberba, para manter a profissão, para manter o status, para manter o nome, mas teve tempo de quê? De dar bom testemunho, buscando a salvação da sua filha em Jesus. E por meio do seu bom exemplo, por meio da sua atitude, a sua filha foi curada, e eu também creio que a sua família foi salva. Aleluia! Tudo isso porque decidiu se posicionar, buscar a salvação daquele que pode todas as coisas. Faça o mesmo. Entregue-se, como foi louvado aqui no início do culto. Entregue espírito, entregue alma, entregue corpo ao Senhor Jesus Cristo. Coloque tudo sobre o altar. Entregue-se a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Seja exemplo para a sua família, seja exemplo para a sua casa, seja piedoso, seja temperante, dê amor, dê a outra face, libere perdão, tenha uma palavra boa em tempo oportuno, seja uma mulher, um homem de oração, seja um homem que obedece a palavra. Todos vão olhar e vão querer te imitar, sem você falar nada, sem você abrir a boca para pregar. Você é uma pregação viva. Bom testemunho. Aleluia. Bom exemplo. Quem viveu isso na prática? O profeta Eliseu. Não abriu a boca para dizer que era profeta, não abriu a boca para dizer que era homem de Deus, mas aquela mulher, todas as vezes que via ele passando, via que o seu comportamento era diferente, a ponto de um dia olhar para o seu esposo e dizer: meu filho, meu velho, este homem que passa é um santo homem de Deus. Que foi isso? Testemunho. Queira ser exemplo. Não estou dizendo que é fácil,
mas não é impossível. Para Timóteo, disse o apóstolo Paulo: ser o exemplo dos fiéis. É bom, irmãos. É bom. É difícil, mas é bom ser exemplo. Se aquela pessoa que, quando o negócio aperta, as pessoas se lembram de quem? Vamos na casa do irmão Jorge. Eu pedi para o irmão Jorge cá. O irmão Jorge é homem de Deus. Leva lá no irmão Leonardo. O irmão Leonardo é homem de Deus. Ele vai orar lá e Deus vai dar saúde. Deus vai dar livramento, Deus vai dar cura. É o homem que vai da igreja para casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Não fica nas esquinas falando mal de ninguém, não fica fofocando, não anda com mentira, não anda com duas conversas, é homem de palavra. Tudo isso, irmão, é ouro para os dias em que nós vivemos. Dias em que a mentira prevalece, dias em que o engano prevalece, dias em que a injustiça prevalece. Sejamos nós luz do mundo, sal na terra. Ganharemos não só os de fora, mas principalmente os que estão na nossa casa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, pregue a palavra para eles. É claro que o nosso bom testemunho já é uma pregação. Mas você também deve pregar a palavra para eles. Abra a Bíblia. Pregue a palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, salvo engano, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, meu filho, pregue a palavra. Veja que ele diz: a palavra. Não vai pregar teoria, não vai pregar filosofia, não vai pregar mundanismo, não vai pregar achismo, Timóteo. Pregue a palavra, pois só o que convence o homem do pecado é a palavra. Mas não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, mas por meio da pregação da palavra. Pois a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Esteja preparado a tempo e fora de tempo para defender a razão da sua esperança. Porque você pegar o microfone e pregar para uma multidão, irmão, de uma vez só, é até fácil. Ninguém vai parar para lhe perguntar nada. Ninguém vai parar para lhe interromper. Ninguém vai querer te dar uma dúvida. Você prega, acabou. Pega o microfone e vai embora. Tem eficácia? Tem. Mas nada é mais eficaz do que o evangelismo pessoal. Aquele que você trata com a pessoa diretamente. Aquela que você prega e ela diz: mas assim, assim, assado. E você: não é assim. Olha o que a Bíblia diz. Mas é assim, assim, assado. Não, a Bíblia diz assim, assim. Pregue a palavra para eles. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque ela tem poder para vivificar o espírito que está morto naquele que está perdido. Um dia o meu e o teu espírito era morto. Estávamos espiritualmente mortos, mas por causa da pregação da palavra, a palavra vivificou o nosso espírito, deu vida. E nós sentimos o prazer e o desejo de nos entregarmos para Jesus como o Senhor e Salvador. Isso começou por onde? Pela pregação da palavra. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Jeremias, que a palavra é como um martelo que esmiuça a pele. Martelo, irmão. Todos os dias a igreja primitiva, no templo, nas casas, ensinavam e pregavam a palavra. Todos os dias. Não espere ganhar alguém para Jesus pregando uma vez só, não. Se você pregar uma vez e a pessoa aceitar, porque antes de você alguém já pregou muito. Como foi o caso do pastor, como foi o caso da pastora. E antes dele aceitar Jesus, rapaz, o irmão sai da irmã Maria todo santo dia, ó. Bíblia, palavra. A mãe que foi dele, ele veio.
E a mãe ainda demorou. Mas eles continuam lá, palavra. Que a palavra é o quê? Martelo. E martelo de tanto bater na pedra, o que acontece? Uma hora a pedra racha. Continua batendo. Uma hora a pedra quebra. Continua batendo. E a pedra vira pó, irmão. E uma vez que vira pó, pronto. Aí a água da graça de Deus derrama, faz aquele pó um barro. E daquele barro faz um vaso novo na presença do Senhor. Então continue pregando, continue batendo, continue insistindo. Na hora certa a palavra do Senhor vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, mas ela nunca volta vazia. Tu nunca prega para ninguém, irmão, e a tua pregação volta vazia. Não volta não, é semente que foi lançada. Uma hora pode cair no meio das pedras, você joga de novo, outra hora vai cair no meio dos espinhos, você joga de novo, uma hora vai cair na beira do caminho, você joga de novo, uma hora vai cair na terra boa, vai crescer, vai florescer e vai dar fruto para a glória e a honra do nome do Senhor. Mas continue pregando, a palavra é viva, mas também é eficaz. Ela tem eficiência, ela tem esse poder, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, irmão, era afiada, era muito afiada, ultrapassava até a armadura que os soldados usavam, mas só chegava no máximo até onde? No coração. Mas tá dentro, acabou. Mas na palavra não, ela passa o coração, ela passa juntas e meduas, e ela chega na divisa da alma e do espírito, e é lá que ela faz efeito, é lá que ela vivifica o homem, é lá que ela convence o homem dos seus pecados, é lá que ela transforma o homem, é lá que ela mata o velho homem, é lá que ela faz nascer o novo homem, é lá que ela traz vida aonde só havia morte. Pregues a palavra com a vida e com a boca. Porque tem uma frase aí bonita que as pessoas postam na internet. Um certo missionário, um grande missionário, estava treinando um grupo de obreiros. E quando terminou de treiná-los, aquele missionário disse: vão, saiam para as ruas, preguem a palavra. Se preciso for, abra a boca. Conversa é essa, irmão? Ninguém sai na rua para evangelizar só com um bom testemunho, não. Porque tem até o aí que dá bom testemunho também, mas não vai ter ninguém para Jesus. Por quê? Porque bom exemplo, irmão, até quem não é crente pode dar. E tem muito íntimo aí que dá bom exemplo. Bom exemplo como cidadão, é uma pessoa ética, é uma pessoa moral, não rouba, não fuma, trata bem a esposa, trata bem os filhos, bota alimento dentro de casa, leva a família para passear, ajuda o próximo, às vezes faz mais que nós, né? É muito aí, viu? Mas não ganha ninguém para Jesus, por quê? Porque nem eles são doidos. Essa conversa aí, pregue, se preciso for, abre a boca. Isso aí é uma frase muito bonita, mas não tem nada a ver. Porque também nós devemos pregar a palavra. As pessoas só serão confrontadas dos seus pecados se a mensagem do Evangelho for exposta. Mas irmão, eu não sou pregador. Você sabe pregar a palavra? Você sabe anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batido com o Espírito Santo, vai levar a gente para o céu. Você sabe falar que Jesus fez na sua vida? Sei, irmão, isso aí eu sei. Então, você é pregador. Quer ver eu ficar bom? É assim, irmão. Então, uma pessoa subir no altar, pregar a palavra e dizer: irmão, eu não sou pregador. Rapaz, que azar na alma.